avisa aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. A cozinha eu lembro. Era escura e grande. Eu me lembro delas fazendo as passas de pêssego no pátio, no meio da casa. O pêssego era feito no verão. Como elas já estavam velhinhas e encurvadas, mandaram serrar um banquinho e ficavam ali, mexendo o tacho. Tachos fumegantes, do perfume doce no ar, é o que não falta aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aqui a história do doce se mistura à história da cidade. Para expor esse entrosamento, foi criado em 2013 o Museu do Doce. Bem-vindos a Pelotas, bem-vindos ao Museu do Doce da Universidade Federal de Pelotas. O Museu do Doce, ele tem uma missão, que é divulgar, valorizar a tradição doceira da Pelotas e da antiga Pelotas. Essa tradição ela é reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil. O Museu do Doce ele é ligado à Universidade Federal de Pelotas. Portanto, ele também é palco de projetos de pesquisa, de ensino, de extensão. Participam estudantes dos cursos de museologia, de conservação e restauração e de outros cursos em áreas afins. O museu possui duas dimensões patrimoniais: a tradição doceira de Pelotas e o patrimônio edificado, que é a sede do museu. Esse edifício ele é importante arquitetonicamente falando, porque ele é um dos principais exemplares da arquitetura eclética de Pelotas, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Essa casa foi construída com o objetivo de dar moradia para a nova família constituída por Francisca Moreira e pelo futuro conselheiro Francisco Antunes Maciel. Nós estamos numa casa de uma família bastante representativa desses, como são denominados, de barões do charque. O charque, ou carne salgada, é uma técnica usada para manter a carne saudável por mais tempo, sem precisar de refrigeração. A ideia nasceu no século XVIII, para aproveitar o gado que era abatido somente para a utilização do couro. A Francisca é filha de um dos maiores produtores de charque do século XIX, do Barão de Butuí. E o Francisco Antunes Maciel, como deputado provincial, ele representa os interesses desses charqueadores. A produção do charque em Pelotas, ele surge da necessidade de abastecer as novas fazendas de café, engenhos de açúcar que estão sendo montados, no sudeste e no nordeste do Brasil na passagem do século XVIII para o século XIX. Porque essas fazendas elas produziam só esses alimentos para exportação, elas não produziam gêneros para alimentar essa escravaria. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse período, mais de 1 milhão de africanos escravizados vieram trabalhar nessas fazendas. Esses trabalhadores eles precisavam comer e é aí que entram as charqueadas de Pelotas nesse sistema, para abastecer essas fazendas de alimentos para que todo esse sistema pudesse acontecer. E é aí que os doces entram na história de Pelotas. O mesmo navio que levava a carne salgada para ser vendida no Nordeste voltava carregado de açúcar para o Sul. E adivinha só o que faziam com açúcar? Os principais proprietários dessas charqueadas, eles ficaram conhecidos como charqueadores, Os mais ricos foram agraciados com títulos de nobreza, barões, viscondes pelo imperador. Os barões do charque foram os responsáveis por remodelar Pelotas e transformá-la em uma cidade mais moderna e refinada, fazendo jus à nova elite que se formava. O requinte também virou hábito dentro da casa dos barões. E assim, os doces, hoje famosos, ganharam espaço nas melhores bandejas da cidade.
todas essas famílias de barões do Charque, né, as suas filhas, as suas esposas, organizavam muitas festas, bailes, saraus, e nos intervalos das apresentações, eles ofereciam esses doces de bandeja para os convidados, né? Então meio que tinha uma competição, as famílias que produziam os doces mais gostosos e tudo, virou um hábito da elite. A grande questão é a gente pensar como que ele deixa de ser um hábito de elite e passa a se tornar, né, algo compartilhado por toda a população pelotense. Os doces ganharam fama nacional a partir dos anos 1920, quando o charque já estava em decadência. E foi mais ou menos nessa época que Francisco Antunes Maciel se muda para o Rio de Janeiro, deixando para trás a Casa da Família, onde hoje funciona o Museu do Doce. Hora de entrar e conhecer. Então aqui a gente está no hall de entrada da casa. Aqui a gente já consegue ver um pouco do que a gente vai encontrar durante todo o casarão em termos de arquitetura. Já começamos a ver o refinamento, né? Primeiro aqui a gente tem um chão, então, que a gente apresenta um tapete de ladrilho hidráulico. Com uma parede de escaiola, que a escaiola é um método de pintura fresco, né? Que imita a pedra. O teto, feito em estuque, possui elementos que apresentam o dono da casa. As iniciais FAM, o cavalo alado, indicando que ele era conselheiro do imperador Dom Pedro II, um livro que simboliza as leis, mostrando que ele era advogado. A casa foi tombada pelo IPHAN em 1977. Mais de 30 anos depois, a Universidade Federal de Pelotas deu início ao processo de restauração e adequação das instalações para o uso do Museu do Doce, que foi inaugurado em 2013. A tradição do doce, o fazer do doce, vem para a cidade com esses imigrantes portugueses, franceses, italianos, alemães. Cada um traz um pouco da sua história, do seu modo de fazer, dos seus hábitos alimentares. O doce é uma tradição viva que pode e deve ser transmitida. Entre o sal e o açúcar, o doce através dos sentidos. É esse o nome da exposição que pretende ficar no Museu do Doce por um bom tempo. O que essa exposição apresenta é a tradição doceira relacionada ao lugar onde ela se encontra, a casa de número 8 da Praça Coronel Pedro Osório. Todo o conteúdo dessa exposição, ele vem de uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita para consubstanciar um inventário de referências nacionais. Esse inventário é um instrumento para que essa cidade pudesse ter a tradição doceira reconhecida como patrimônio nacional. Quando nós pesquisamos a doçaria de Pelotas para produzir o inventário, nós constatamos que existem duas grandes tradições doceiras. Uma que hoje está mais ligada ao espaço urbano e que, se a gente olhar para a história, ela está relacionada com as antigas charqueadas e com o luxo da vida urbana do século XIX, e se pensar em termos de etnia, com o que a gente chama, então, a elite luso-brasileira. A outra é a tradição dos doces coloniais. Se nós pensarmos geograficamente, ela está ligada à ruralidade, que na segunda metade do século XIX recebeu imigrantes de origem italiana, francesa, pomerana, alemã, e estes grupos trouxeram da Europa alguns conhecimentos sobre como produzir doces a partir de frutas e que eles precisavam produzir esses doces para a conservação, porque lá naquela época não tinham geladeira. Estamos entrando no cômodo que nós consideramos ser o quarto do casal. Vamos olhar esse lugar e veremos que as paredes são revestidas com tecido, o teto é bastante decorado, com máscaras voltadas para os cantos da sala, e ela possui uma outra sala que era o banheiro original. Esse banheiro existia desde a construção da casa em 1880 e era uma sala de banho.
E nesse local, o quarto do casal, mais íntimo talvez da casa, nós colocamos exatamente o contraste disso, a confeitaria. O que era a confeitaria na primeira metade do século XX? Era o lugar do encontro, era o lugar do prazer e da sociabilidade. Mas também um lugar onde podem ser comprados doces, compotas, licores, especiarias, todas disponibilizadas nesses lugares e oferecidas em anúncios de jornal que servem de documentação para nós hoje. A confeitaria Nogueira está representada nessa sala e recebe tanta importância porque ela durou muito tempo. É a confeitaria mais longeva da cidade. E nós temos um acervo muito rico doado pela família que nos trouxe objetos usados na produção dos doces e muitas fotografias. Aqui nós podemos ver uma fotografia que aparentemente da década de 60, onde duas senhoras elegantemente vestidas estão conversando na confeitaria. E por outro lado, aqui nós vemos um grupo majoritariamente de homens. Então podia ser um evento social, talvez com finalidade beneficente. Podemos imaginar isso, né? E as pessoas estão vestidas para isso, adequadamente. A decoração, a taças de champanhe. Por outro lado, as pessoas podiam estar na rua e entrar para comer um doce, para tomar um café, para comprar alguma coisa para levar para casa. Esse é o principal cômodo da casa. Ela é a sala de estar, né, da residência do Francisco, onde recebiam as visitas, onde aconteciam reuniões. Provavelmente eles recebiam, então, a sociedade de Pelotas, os outros charqueadores, os barões, que eram bem comuns aqui na região. E provavelmente também era servido o doce, né, o doce tradicional, esse doce de festa. Provavelmente era feito nessas cozinhas aqui do casarão. No próximo bloco, vamos acompanhar a produção de um dos doces mais famosos da cidade. A gente já volta. Estamos de volta a Pelotas, Rio Grande do Sul, para continuar nossa visita ao Museu do Doce. A cidade ter um museu dedicado ao doce não é à toa. Aqui eles são a atração principal. As doçarias estão por toda parte, instigando os visitantes a experimentarem uma variedade enorme de docinhos tradicionais. O doce de Pelotas é a atração da nossa cidade, pois ele resgata a história, né, de mais de 200 anos de tradição. Então, são doces tradicionais, feitos à base de gemas, né, coco, nozes, especiarias, né. Eu comecei a fazer doce, dos meus 15 anos eu já aprendi a fazer doce com a minha madrinha. E ainda faço o doce da mesma forma, para não perder a essência, né? Nós temos o caderno de receitas dela e guardamos as 7 chaves, que são as receitas ali onde tem os segredinhos de família. Os fios de ovos eu faço aqui e depois a gente enrola e se torna um ninho, que depois se recheia com doce de ovos. Os segredinhos de família são o que fazem os doces da Dona Nete entrarem para o rol dos docinhos tradicionais de Pelotas. Doces produzidos dentro de um regulamento técnico baseado em receitas originais de mais de 200 anos de história.
Os doces fabricados dentro das normas recebem esse selinho de rastreabilidade. Nessa numeração, você encontra a data de fabricação do produto, a data de validade, o nome do produtor do doce e os insumos que foram utilizados e a região onde ele foi produzido. E hoje eu tento passar para os meus filhos, para os meus netos também. Vou tentar passar de geração para geração, porque é uma profissão, né? O Museu do Doce é guardião da memória dessas delícias históricas. Ele está abrigado nesse casarão, construído em 1878 e que pertenceu a Francisco Antunes Maciel e sua família. Estamos então no quarto das filhas do Francisco, a Dora e a Georgina. A gente sabe que aqui era um quarto porque foram feitas entrevistas com as descendentes do Francisco, né, com as netas e com bisnetas que nos disseram que aqui era um quarto. E também, por outro lado, as questões arquitetônicas desse cômodo. Né? A gente tem então no forro de estuque a questão do feminino, né, a presença do feminino, do vestido, a questão floral, também demonstrando a riqueza da casa. E a questão também da posição do cômodo, que ele está exatamente entre o quarto do pai e o quarto do irmão. Hoje, então, o quarto abriga uma parte da exposição de longa duração que trata da questão das compostas de fruta, principalmente da compota de pêssego. A primeira compota foi feita por um francês, Amadeu Gustavo Gastal, em 1878. Os franceses deram o primeiro passo na industrialização dos doces, que antes eram produzidos apenas para o consumo das famílias de imigrantes. Aos poucos, italianos e alemães também entraram no ramo. Entre 1950 e 1970, existiram 61 fábricas na zona rural de Pelotas. O Rio Grande do Sul, Pelotas, vendeu muita compota nesses períodos aí. As fábricas da zona rural, elas acabam no final da década de 70 pela pressão que as grandes que estavam instaladas aqui fazem a elas, ou seja, tecnologia para melhor produção, equipamentos novos, e aí aos poucos elas vão fechando as portas e as grandes ficam funcionando aqui na zona urbana. Nesse quarto em que a gente se encontra, pela decoração que existe no teto, pelos estudos que foram feitos durante o restauro, acredita-se que seja o quarto dos meninos. Tem uma decoração bastante simples e com o azul no fundo da pintura. Esse azul é original, uma cor aproximada do que tinha do original ali. Hoje o quarto abriga uma pequena exposição que ressalta o papel decisivo das mulheres na tradição doceira da cidade. Porque são elas que vão estar primeiro dentro das cozinhas, sejam elas as negras ou as sinhás. Depois elas vão sair para as doçarias. A gente vai encontrar muitas mulheres trabalhando tanto nas confeitarias quanto vendendo de porta em porta ou entregando os doces para os grandes jantares. A atmosfera do século XIX ainda se faz presente para o visitante em todos os cantos da casa. A conservação é uma preocupação fundamental aqui. Por isso, em 2001, quando a residência sofreu um sério risco de desabamento, rapidamente aconteceu uma intervenção para consolidar as estruturas. Como prevê a legislação brasileira de preservação do patrimônio arquitetônico, nessa situação é necessário que seja feito um acompanhamento arqueológico. Durante as escavações, foram encontrados mais de 20 mil itens, a maioria proveniente do lixo doméstico da cidade, ligados ao ritual do chá e do doce. Essas três aqui nós chamamos malga. A malga, ela serve para tomar o café com leite, para tomar chá e, eventualmente, pode ser usada também como uma cremeira. Ela não tem alça nenhuma, esse é o gesto. Aqui é o movimento que a gente faz para tomar o café. Essas peças, vocês observam que elas têm a inspiração chinesa. Por que a inspiração chinesa? Bem, nesta época o Império Britânico estava a mil, nas suas relações com a China. Muitos produtos vinham para a Europa e a China tinha toda uma tradição da produção da porcelana. E aí, que legal imaginar aqui em Pelotas, uma louça vinda da Inglaterra, trazendo uma ideia da China para cá.
e eles, no final de tarde, né, tomando um chá acompanhado por algum doce de origem portuguesa que era consumido nessas ocasiões. O porão da casa, de onde foi tirada a maioria desses itens, é uma das partes mais inusitadas da visitação. Então aqui a gente está no porão da casa. Como vocês podem ver hoje, a gente consegue se locomover aqui embaixo. Esse porão, na verdade, ele foi feito para barrar com a umidade da casa. A gente pode observar nessa parte de baixo, aqui onde está mais escuro, que a umidade ela chega até um certo ponto da parede e ela para. Quando eu cheguei a primeira vez aqui na cidade, eu achei a questão do Museu do Doce muito interessante, porque é uma forma diferente de tratar o doce e de ver o doce, que é algo que eu não estava acostumada. Poder chegar aqui e encontrar as embalagens originais, o tacho original em que eram trabalhados, isso para mim foi muito interessante. Na condição de museu universitário, o Museu do Doce serve como laboratório para execução de vários projetos de extensão, ensino e pesquisa. Um deles é o projeto de extensão Museu do Conhecimento para Todos, que tem como proposta produzir recursos humanos e materiais para a inclusão da pessoa com deficiência. Alguns dos materiais desse projeto são maquetes táteis para que o visitante possa ter conhecimento, possa ter acesso à decoração do prédio, que a gente compreende como nosso primeiro patrimônio. Onde que seria a entrada? A entrada seria bem aqui no início, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui tem representado as escadas, depois a gente vai navegando com o próprio dedo, passando por cada uma das portas. Isso, e esses tracinhos em relevo são as paredes. É muito importante os museus se preocuparem com o desenvolvimento de recursos para que as pessoas com deficiência visual, por exemplo, como é o caso que nós estamos trabalhando aqui, tenham acesso a essas informações sobre o acervo, sobre as características da casa. E o mais bacana é que eu posso contribuir não só testando esses materiais, mas também ajudando no desenvolvimento de novas possibilidades para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual consigam ter o melhor aproveitamento da visita ao museu. Nossa visita está acabando, mas não sem antes conhecer a sala de jantar da residência. É possível saber que aqui aconteciam os jantares da família por causa dos detalhes do teto. Podemos ver um peixe, frutas, todos elementos ligados à comida. A sala que antes ostentava banquetes, hoje apresenta exposições temporárias do Museu do Doce. Esta exposição, então, tem como nome a tradição dos doces coloniais de Pelotas. Ela traz, então, objetos e imagens e, agregados a eles, memórias relacionados ao saber fazer desta doçaria, por sinal, muito heterogênea, como vocês vão poder ver aqui nessa exposição, que nós genericamente chamamos doces coloniais, que, na sua grande maioria, está relacionada ao aproveitamento das frutas, mas que também tem toda uma outra tradição ligada às farinhas, cucas e biscoitos. O objeto que nós consideramos, então, o objeto guia da exposição, porque ele está no centro de toda a produção doceira. São tachos de cobre. O outro objeto que vocês têm aqui, talvez assim, olhando, nem todos vão saber o que é, porque hoje em casa as pessoas têm uma maquininha para isso. Isso aqui é para espremer a laranja, ela é encaixada aqui e vai girar, certo? E com isso vai sair o caldo da laranja. Isso é numa época em que esses próprios colonos, com a sua habilidade, eles mesmos fabricavam esses utensílios, não os buscavam no comércio. Este objeto é muito importante, este recipiente de barro, que até pode ser utilizado também para conservar outros alimentos, mas os doces eram conservados neles. Com o passar do tempo, eles adquirem também, por exemplo, latas. Depois há uma série de objetos
alguns mais simples, alguns um pouquinho mais refinados, conforme a situação econômica que essas famílias de imigrantes atingiam, que tem a ver com o quê? Com o consumo. Contar a história do doce é sempre um prazer, tanto por nos fazer lembrar de sabores deliciosos, quanto por trazer conhecimentos sobre a nossa história e saberes tradicionais. Se estiver em Pelotas, visite o Museu do Doce pessoalmente. E aproveite para comer um docinho, claro. Tchau, até o próximo museu!